Fala galera, beleza? Alucard na área aqui mais uma vez no Matilha Board Games. Estamos aí então para dar continuidade, né, ao nosso novo quadro aí no canal, né, nosso guia de personagens de Gloomhaven. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar de mais um personagem, né? A personagem escolhida, né, para hoje foi a Tecelã Arcana. Nós vamos falar a respeito da Tecelã Arcana, essa maga aí controladora de elementos, como é que é jogar com essa personagem. E aí eu pedi pra galera escrever, né, comentar aí nos comentários o que tava achando do quadro. E obrigado aí pelos inscritos que estão me dando um feedback, estão falando o que estão achando, e obrigado também pelas sugestões, né? Falando em sugestões, né, acatando aí a sugestão de um dos nossos inscritos, o Júlio Gabriel Rocha. Isso aí, Júlio Gabriel Rocha, obrigado pela sua sugestão a respeito aí de fazer um quadro, né, comparativo para ficar de melhor visualização aí a diferença entre os personagens. Graças a essa sugestão aí então do Júlio, já quero agradecer o Júlio e também o meu irmão Douglas, que fez aí para mim esse quadro, né, que tem mais habilidades com essas coisas. Eu gostei bastante, ficou show. Então vou colocar aí na tela para vocês o quadro aí, como vocês podem ver, da personagem Malandra, não é, galera? Nós fizemos o quadro aí, escolhemos aí alguns atributos, né? Escolhemos alguns atributos que vão ser tratados aqui entre os personagens, não é? E aí nós temos esse quadro onde uma estrela quer dizer que é ruim, é baixo, não é? 2 estrelas o personagem é mediano naquele atributo em questão, e 3 estrelas ele é bom naquele atributo em questão, tá? Então nós vamos ter essa forma aí comparativa por forma de estrelas. E como vocês podem ver aí, a Malandra, né, logo no primeiro atributo aí, que é o dano a alvos únicos, ela tem 3 pontos, tá? 3 estrelas aí, danos a alvo único. Nós falamos da Malandra já no vídeo passado. Se você ainda não assistiu, vai lá no vídeo da Malandra, né, e vê o porquê dessas estrelas aí. Dano em área, aí o segundo atributo da Malandra é 1 estrelinha, né? A Malandra não possui muito dano em área, praticamente quase nenhum, né? Só dano a alvos diferente. Aí a Malandra, na característica pontos de vida, possui 2 estrelas. Não é dos piores pontos de vida, mas também não é dos melhores, principalmente para um personagem que luta corpo a corpo. A iniciativa da nossa Malandra, 3 pontos de iniciativa de estrelas aí, né? 3 pontos de estrelas na iniciativa, uma iniciativa muito boa, muito alta. A Malandra realmente é muito rápida. Movimentação, a Malandra leva mais 3 estrelinhas aí para casa nesse quesito, anda muito no mapa. Estamina, 1 estrela, a Malandra aí possui uma das menores mãos, né, tamanho de mão no jogo, né, apenas 9 cartas, ficando à frente apenas da Tecelã Arcana, mas a Tecelã Arcana tem um diferencial que nós vamos falar hoje, por isso a Malandra aí ganha apenas 1 estrelinha em estamina. Experiência, 2 estrelas para Malandra, 2 estrelas aí, pois ela consegue aí fazer um bom farm de XP, porém é condicionado aí a posicionamento dos seus aliados e inimigos para melhorar esse farm. Então fica aí com 2 estrelas. Saque, 3 estrelas. A Malandra, de longe das classes básicas, é a que tem mais cartas que permitem ela saquear os tesouros e moedas no mapa. Suporte, tá, galera? Essa característica suporte aqui, nós escolhemos por ela, que é o quanto a personagem ajuda o time no quesito cura, no quesito em aplicar o famoso controle, né, status negativo nos inimigos, ou seja, de que forma o personagem ajuda o grupo de uma forma indireta, né, aquela forma que nós consideramos que muitas vezes nem aparece, né, às vezes só aparece quem mata, mas se não tivesse o suporte, a maioria das missões nem teriam êxito se só tivesse gente matando, né? Se não tiver uma cura, se não tiver um atordoar no momento certo, uma imobilização, um desarme. Então a Malandra nesse quesito leva apenas 1 estrelinha aí, que o máximo que ela faz para o time em relação a isso
aí é aplicar ali alguns venenos e alguns outros status, mas minimamente. Existem personagens que fazem isso de uma forma muito melhor. Dito isso, então, galera, o quadro aí comparativo da malandra, vocês acabaram de ver este quadro. Nós vamos agora começar a falar da nossa tecelã arcana, né? Não esquece de deixar o like, de se inscrever aí no canal para ajudar, porque a inscrição de vocês vai ajudar bastante ao canal crescer. E se você está gostando, né, do conteúdo, se inscreve aí também para você poder estar recebendo aí a atualização dos nossos vídeos. Agora falando então da tecelã arcana. Tecelã arcana, tá, galera? Nós vamos falar neste momento os prós e os contras da tecelã arcana. Prós: alto dano em área, alta geração de elementos no cenário, pode recuperar cartas perdidas, ataque à distância bons. Contras: baixo ponto de vida, depende de elementos para aplicar ataques fortes, pouca mitigação do fator sorte no seu deck de batalha. Beleza, galera? Esse aí então foi os prós e os contras, não é, da tecelã arcana. Nós vamos destrinchar agora de uma forma mais detalhada esses prós e contras para vocês entenderem. Nós vamos começar então com uma visão geral da personagem tecelã arcana. A tecelã arcana, galera, é o mago do grupo. Se você curte jogar de mago, cara, essa é a classe que você tem que pegar inicialmente em Gloomhaven. Ela é o mago do grupo com bastante ataques em áreas, não é? Podendo aí fazer um estrago no mapa. Porém, esse estrago, galera, vai depender muito dos elementos que você vai conseguir aí utilizar para causar o seu dano. A tecelã arcana consegue controlar todos os elementos do jogo, tá, galera? Sendo esses elementos aí fogo, gelo, ar, terra, luz e escuridão. Ela pode manipular todos esses elementos, seja gerar eles, como também absorver eles para maximizar a sua magia. Como todo bom mago, a tecelã arcana tem baixo HP, tá, galera? Ela tem o HP baixo, né? Se não me falha a memória, na verdade não me falhou a memória, é o HP mais baixo, né, dentre os personagens iniciais aí, é o da tecelã arcana, tá, galera? E ela depende bastante então desses elementos para estar aí aumentando e maximizando o seu dano. Como é então jogar com a tecelã arcana? Jogar com a tecelã arcana, você certamente estará na linha de trás do seu grupo. Você ficará fazendo seus ataques à distância, ataques de múltiplos alvos e ataques em áreas, podendo disparar orbe de fogo nos oponentes, fazer crescer estacas de terra do chão e mobilizá-los através do seu poderoso gelo. É isso aí, a tecelã arcana é capaz de manipular os elementos. Porém, para jogar com a tecelã arcana, é necessário que você planeje o seu turno 2 turnos à frente. Você precisa primeiro gerar elementos para que no próximo turno você possa fazer uso desses elementos a fim de maximizar as suas magias e causar o maior estrago possível. Se você não conseguir achar esse equilíbrio entre os usos dos elementos, a tecelã arcana será uma personagem no máximo mediana e você terá pouco sucesso com as magias que você utiliza durante o jogo. Tecelã arcana também é capaz de invocar um aliado místico. Esse aliado místico é uma criatura etérea e pode te auxiliar durante a batalha, sendo aí mais uma fonte de dano se você utilizá-lo da maneira correta. Caso os inimigos consigam se aproximar da tecelã arcana, que se você estiver jogando direito, você estará sempre à distância deles nas linhas de trás do seu time, ela ainda tem algumas ferramentas que podem imobilizar o inimigo, gerar escudos e impedir danos causados a ela. Mas ela não é uma combatente corpo a corpo. Saia o mais rápido possível de perto dos inimigos. O dano da tecelã arcana, tá, galera? Nós vamos falar agora do dano da tecelã arcana. No início de cada cenário é importante que você já invoque o seu aliado místico,
Isso aí, seu aliado místico será mais uma fonte de dano de ataque à distância que você terá. Então, quanto mais rápido possível você invocá-lo, mais dano você possuirá durante as susuas rodadas. A Tecelã Arcana, galera, tem bastante ataque, bastante cartas de ataque em área, magias poderosas que podem acertar vários inimigos de uma vez. Use-as sabiamente, gerando elementos em um turno, e consuma esses elementos a fim de maximizar essas magias. Porque a maioria dessas magias são perdidas quando você usa. Exatamente, elas vão para as suas cartas perdidas. Então não vale a pena você perder essas cartas se você não estiver usando elas de uma forma maximizada, a fim de causar maior dano nos inimigos. E levando em conta também que perder uma carta para a Tecelã Arcana pode não ser o fim. Nós vamos falar um pouco disso um pouco mais para frente. A Tecelã Arcana possui na maioria dos seus danos ataques à distância em área. Possui poucos ataques corpo a corpo, mas esses que são úteis. Caso o inimigo se aproxime de você, por exemplo, a Tecelã Arcana tem um ataque que ela pode imobilizar esse inimigo e sair de perto dele para continuar mantendo a sua distância segura, podendo aí continuar causando seus danos à distância. A Tecelã Arcana ajuda muito o time com o seu dano quando o assunto é um famoso mob, ou seja, uma grande quantidade de inimigos. Ela pode limpar facilmente o mapa de maneira rápida e eficiente. Pontos de experiência. A Tecelã Arcana pode subir de nível rapidamente. Ela consegue fazer muitos pontos de experiência. Porém, esses pontos de experiência estão condicionados, mais uma vez, ao uso e consumo dos elementos para que você possa maximizar esse ganho. Se você não conseguir achar esse equilíbrio, os pontos de experiência ganhados pela Tecelã Arcana não serão lá grande coisa. Então a Tecelã Arcana aí tem uma capacidade alta de gerar pontos de experiência, porém uma dependência dos elementos do cenário para fazer isso, seja criados por ela ou pelos outros jogadores. Pilhagem ou saque. A Tecelã Arcana tem uma baixa capacidade de pilhar e saque, contendo apenas uma carta aí no seu deck para essa função, e dificilmente você irá levar essa carta por ela não ser tão boa comparado às outras que você tem à sua disposição. Então, no máximo, seus saques serão realmente terminando o seu turno em cima das moedas ou dos tesouros para fazer o saque, deixando aí a capacidade de pilhagem da Tecelã Arcana deixar a desejar. Pontos de vida. A Tecelã Arcana aí, dentre todas as classes iniciais, possui a menor quantidade de pontos de vida. 6 pontos de vida a Tecelã Arcana começa inicialmente, e esse aumento durante os níveis são bem pouco, tá, galera? Porém, a Tecelã Arcana, como eu disse aí logo no começo, tem algumas cartas bem interessantes, capazes de mitigar o dano recebido e muitas vezes até de ignorar esses danos. Então, o que faz da Tecelã Arcana aí, por muitas vezes, um mago audacioso, que com o combo certo consegue entrar em meio aos inimigos e fazer ataques mais arriscados, podendo aí salvar o time em momentos difíceis. Além dessas cartas que auxiliam em sua defesa, a Tecelã Arcana também começa o jogo com bastante cartas que curam, tá, galera? Ela começa o jogo com bastante cartas que curam. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas cartas. Para quem não é um suporte, mas ela quebra muito bem o galho, ó. Ela pode começar o jogo. Essa carta tem uma cura aqui embaixo, tá vendo? Gera uma luz aqui, você perde a carta. Ela também tem aqui a ajuda do éter, tá? A parte de cima tem uma cura. A parte de baixo é o aliado místico, então dificilmente, se você estiver jogando de forma ofensiva, você vai usar essa carta para curar. E ela também tem mais uma cura aqui, nessa carta raio de energia, na parte inferior. Então isso também pode aí auxiliar a se manter viva, né? Devido aí esse baixo HP que ela possui. Iniciativa. Com apenas uma carta no seu deck abaixo de 20, a Tecelã Arcana aí é considerada uma personagem que tem uma iniciativa de média para alta, ou seja, você sempre agirá no meio do turno ou lá por último. Então nós consideramos a iniciativa da Tecelã Arcana uma iniciativa mediana, você não será o mais rápido do seu grupo. Movimento. Das 11 cartas iniciais que você tem para escolher para a sua Tecelã Arcana, 6 delas possuem a habilidade de movimento ou alguma habilidade relacionada. Mas isso não quer dizer que a Tecelã Arcana
é uma personagem rápida. Esses movimentos geralmente são de 2 ou 3 movimentos que você pode realizar. Quando você puder realizar um movimento maior que isso, você irá perder a sua carta e provavelmente você não irá levar todas essas cartas de movimento, pois você vai priorizar aí as cartas com maior capacidade de dano, né, e de sobrevivência própria ou de suporte para o seu grupo, que será muito mais interessante do que o movimento, deixando aí cartas o suficiente para que a Tecelã apenas consiga acompanhar o seu grupo e não disparar na frente dele. Então consideramos aí o movimento da Tecelã Arcana também um movimento mediano. Tamanho de mão ou estamina. A Tecelã Arcana aí possui o menor número de tamanho de mão dos personagens iniciais do jogo. Isso mesmo, ela tem apenas 8 cartas de estamina de tamanho de mão. Nossa, então ela possui aí menor capacidade ainda do que a Malandra, não é? E nós vimos que para a Malandra nós já demos 1 estrela. Então nós vamos dar meia estrela para a Tecelã Arcana? Não. É aí que a Tecelã Arcana brilha, galera. A Tecelã Arcana possui uma carta que é capaz de ela recuperar das suas cartas perdidas. Isso mesmo, ela pode recuperar todas as suas cartas perdidas. Éter do Renascimento, né? Você pode ver aí, ó, a habilidade de cima dessa carta. Éter do Renascimento, que inclusive possui um movimento 4 com um salto muito bom na parte de baixo. Aí é uma carta que não pode faltar no seu deck. Com o Éter do Renascimento você pode recuperar todas as suas cartas perdidas. Se você souber fazer uso dessa carta, do Éter do Renascimento, na verdade a Tecelã Arcana será a personagem com o maior tamanho de mão do jogo. Exatamente. Dependendo aí da função, da forma como você usar essa carta, você pode recuperar todas as suas cartas perdidas, podendo aí refazer a sua mão novamente uma vez no jogo com as cartas perdidas, capacidade que nenhum personagem inicialmente aí possui. Então é uma faca de 2 gumes a Tecelã Arcana. Então nós não vamos considerar aí a estamina dela algo muito baixo, mas também não vamos considerar o maior porque é condicionado a uma carta. Então vamos considerar a estamina aí dela mediana, ok? Suporte. O quanto a Tecelã Arcana consegue oferecer um suporte para o grupo. A Tecelã Arcana é um personagem mediano para dar suporte para o grupo. Como nós vimos, ela já vem com algumas magias de cura, podendo aí quebrar um galho nessa função, se necessário. A Tecelã Arcana também possui bastantes efeitos de controle ou status negativo, podendo causar nos inimigos, como confusão, atordoamento, imobilização, status que fazem muita diferença entre uma jogada ou outra e pode salvar a vida de um companheiro em batalha. Portanto, nós consideramos a Tecelã Arcana uma personagem mediana no quesito suporte. As vantagens ou deck de batalha aí da Tecelã Arcana, galera. Como vocês podem ver aí, vou projetar na tela para vocês as vantagens da Tecelã Arcana. O deck de vantagens da Tecelã Arcana, galera, possui aí uma grande capacidade de gerar mais elementos, não é? Algo que ela precisa de muito para ser eficiente. Possui algumas cartas também capazes de causar controles no inimigo, como atordoamento, confusão, imobilização, ferimento, né? Aí deixando ela um pouco mais suporte. Possui também uma mitigação do fator sorte, mas é pouco, é bem baixo, não deixa ela aí com um deck que fique tão limpo quanto o da Malandra, por exemplo. Como projetado na tela aí de vocês, vocês podem acompanhar comigo que ela é capaz de remover 4 cartas mais 0 do deck, substituir também uma carta -1 por uma +1 2 vezes, adicionar 2 cartas +1 ao seu deck 2 vezes, adicionar uma carta de +0 que atordoa o inimigo, adicionar uma carta de +1 que causa ferimento no inimigo, adicionar uma carta de +1 que pode imobilizar o inimigo, também adicionar uma carta de +1 que pode amaldiçoar o inimigo. Ela também pode adicionar 2 cartas +2 que geram o elemento de fogo. Também pode adicionar mais 2 cartas +2 que geram o elemento de gelo. Pode adicionar cartas que dão compra bônus, que geram elementos de folha e vento. E pode fazer o mesmo também com cartas que geram elemento de luz e trevas, aí deixando ela com uma grande gama de geração de elementos
podendo combar com a maximização das suas habilidades. Conclusão final. A Tecelã Arcana é um personagem mago, feita para causar dano, mas ela pode ser jogada como um suporte de uma forma mediana, porém não é o intuito da personagem. Ela foi feita para causar dano e danos em área. Você vai depender exclusivamente da manipulação dos elementos para fazer isso com uma maestria maior. Então aí você precisa dominar a arte de gerar os elementos certos para fazer as suas jogadas na próxima rodada, podendo aí aproveitar ao máximo o que a personagem tem a oferecer. A Tecelã Arcana brilha muito em cenários com grande quantidade de inimigo, ou muitas vezes aqueles cenários que tem boss que fica invocando inimigo a toda hora. Ter uma Tecelã Arcana no grupo pode ser a diferença entre a vitória e o fracasso em uma missão desse tipo. Tome muito cuidado com o seu posicionamento quando estiver jogando de Tecelã Arcana. Um posicionamento incorreto pode levar você a morrer rapidamente devido à sua baixa vida. E tome cuidado com a ilusão da sua carta de recuperar as cartas que foram perdidas, o Éter do Renascimento. Você ter isso na mão e saber que você pode recuperar as suas cartas perdidas pode fazer você queimar as suas cartas de uma forma muito prematura e não utilizar corretamente o Éter do Renascimento como ele deveria ser usado, fazendo aí você ser exaustado cedo na partida e vir a atrapalhar o seu grupo. Beleza, galera? Essa aí então foi a Tecelã Arcana, o nosso guia aí de Gloomhaven, os personagens de Gloomhaven da Tecelã Arcana. O quadro comparativo então com a Tecelã Arcana agora e a Malandra ficou assim. Vocês podem ver aí então a Tecelã Arcana com dano a alvos únicos com apenas uma estrela. Esse não é o forte dela, tá, galera? Ela causa bastante dano em área, como nós falamos. E você pode ver isso aí mostrado no segundo item aí, né? Dano em área, 3 estrelas. Aí sim a Tecelã Arcana tem um grande poder de fogo. Pontos de vida, apenas uma estrela. Os seus baixos pontos de vida aí a fazem jus a ser um verdadeiro mago e obrigar você a jogar de forma segura. Iniciativa, 2 estrelas, tendo aí uma iniciativa mediana, né? Aí em torno de 20, 30, você nem sempre será o primeiro, mas também nem sempre será o último. Movimentação, tendo aí bastante cartas de movimentação na mão, mas como dito, você não usará todas e algumas delas você terá que perder. A Tecelã Arcana aí possui uma movimentação mediana, capaz de acompanhar o seu grupo e não ficar para trás. Estamina, tamanho de mão. Apesar de ter um tamanho de mão de apenas 8, a sua carta Éter do Renascimento faz com que a Tecelã Arcana aí possa recuperar todas as suas cartas perdidas. Dessa forma, então, podendo ter aí o maior tamanho de mão do jogo. Porém, condicionado a uma carta, então escolhemos aí deixar ela mediana nesse atributo. Experiência, a Tecelã Arcana consegue fazer muitas experiências durante a partida, mas fica condicionada à geração de elementos. Como tem uma condição, nós vamos deixar aí então mediano também esse fator de ganhar experiência da Tecelã Arcana. Saque, a personagem é extremamente limitado nisso, possui apenas uma carta e você provavelmente não vai levar essa carta para as missões devido você ter cartas muito mais interessantes. Então a nossa Tecelã Arcana fica aí com apenas uma estrela em saque. Suporte, a Tecelã Arcana pode quebrar um galho como um suporte no grupo, tanto na questão de cura, auxiliando o grupo aí com cura, como auxiliando o grupo com efeitos de controle, como atordoamento, confusão e imobilização. Então é uma personagem que pode auxiliar o grupo neste quesito. Então ficou aí a comparação da Malandra e da Tecelã Arcana. Eu espero, galera, que vocês tenham gostado aí de mais esse guia. Já peço que, se possível, deixa o like, se inscreve no canal aí para me ajudar. E aquele abraço e até o nosso próximo vídeo.